Olá pessoal, e no vídeo de hoje vamos falar de um assunto bem interessante, que é as 5 mentiras do colecionismo. O meu amigo Giovanni do canal Colecionador Cristão, ele havia gravado um vídeo sobre esse tema, que ele já tinha adaptado de um outro vídeo, e ele me perguntou quais seriam as minhas perspectivas, né, a minha opinião a respeito do mesmo assunto. Eu aceitei o convite e vou aqui falar nesse vídeo o meu ponto de vista, né, sobre algumas mentiras que são algumas falsas verdades tratadas por muita gente dentro desse universo do colecionismo como se fosse um tipo de regra, como se fosse algo a ser seguido, como se fosse uma regra já pré-estabelecida. E a primeira mentira do colecionismo que eu vou citar aqui é: todo item raro é automaticamente valioso. Isso aqui é uma mentira muito grande. Não é porque algo é raro que automaticamente você tem que colocar toda uma áurea lendária em cima daquele item. É como se aquilo ali fosse uma coisa totalmente difícil de ser encontrada em todos os aspectos, que você não vai achar em canto nenhum. Isso é mentira, porque a gente sabe que hoje em dia, tanto na internet como nos sebos, nessa questão de raridade quanto ao item, isso é avaliado de uma forma muito subjetiva e até mesmo sobre critérios de nichos muito específicos. Por exemplo, um item ele pode ser raro por ter tido uma tiragem limitada, por exemplo, mas nem todo mundo vai se interessar por determinado item. Então, automaticamente, não tem por que dar um valor muito alto para aquele CD ou LP, ou até mesmo fita cassete, se não há uma procura grande em torno daquele item, né? Então, as pessoas acham que tudo pode ser precificado, né, automaticamente, como algo raro, só porque você não encontra todo dia na internet. Não é bem assim. Então, essa aí é a primeira mentira. Nem todo item raro é automaticamente valioso. E a segunda, o lacrado é sempre melhor. Nem sempre. Já tive casos em que eu comprei o CD novinho e quando fui tirar o lacre, o CD estava todo oxidado. Isso também vale para LPs, né? Eu já comprei LP novo, lacrado, que quando fui abrir, estava sujo. Então essa questão de que o lacrado é sempre melhor, nem sempre acontece, né? É claro que geralmente, em boa parte das vezes, o lacrado vai estar bem preservado, mas em muitos casos não. Então, para você saber se realmente o produto está em boas condições, é só abrindo mesmo. E às vezes o vendedor não abre porque ele, claro, que ele não vai violar, né, a embalagem original de fábrica, né, porque isso faz, de certa forma, perder o valor do item anunciado. Mas em muitos casos, infelizmente, existe questão de sujeira dentro da embalagem, oxidação e por aí vai. Então, nem todo item lacrado realmente é melhor. Terceira mentira do colecionismo: a primeira edição é sempre superior. Essa mentira eu já vi muita gente falar, mas na verdade isso também a gente tem que ser analisado sobre outros critérios, né, mais abrangentes. Em alguns casos, pode ser que a primeira tiragem, né, seja a melhor, em alguns poucos casos, né, mas nem sempre. Na maioria das vezes, não vai ter diferença nenhuma, ou até mesmo a tiragem recente vai ser superior, como foi aquele caso do disco do Petra, o Wash is Wider Than, de 1979. A tiragem recente, que foi lançada agora há com pouco tempo, tem um som superior à primeira tiragem. Então, essa questão de que a primeira tiragem é melhor, isso é mentira. E agora, levando para o lado dos CDs. Por exemplo, algumas primeiras tiragens de CDs pela MK ou pela Line Records realmente saíram com a impressão, né, melhor. A impressão, que eu estou falando do encarte, da contracapa, alguns casos. Você percebe isso quando compara, né, com edições mais recentes, que houve uma queda de qualidade. Mas isso não é uma regra geral. Acontece apenas com algumas tiragens, apenas em alguns casos isolados. Você não pode achar que agora toda a primeira tiragem é melhor, é superior do que as demais. No caso que eu estou falando do CD, geralmente você vai ver diferença apenas na impressão, de encarte contra a capa. Mas quanto à questão de sonoridade, dificilmente você vai ver uma edição posterior de CD, né, com a qualidade abaixo do normal. Geralmente a tendência é melhorar, né? Eles remasterizam, faz ali um procedimento, né, de melhoria da qualidade do áudio. Então dificilmente você vai ver uma edição posterior de CD com qualidade de áudio inferior. Isso é muito raro. Às vezes essa questão de primeira edição é uma coisa mais assim de um fetiche, né, do colecionador, né? Ele quer ter aquela primeira porque ela foi a primeira que saiu e tal. Mas isso para mim, pelo menos na minha opinião, isso é relevante. Não tem esse problema se é a primeira edição, se é a segunda, mas vai de cada um, né? Alguns têm suas preferências, mas a primeira edição
né, geralmente ela nem sempre vai ser superior às demais. Agora, a quarta mentira do colecionismo é: se está caro, é porque vale. Mentira. Às vezes o vendedor coloca lá o preço que bem dá na telha, né, que deu na cabeça dele lá, bota aquele preço. Aquilo ali é uma invenção da cabeça dele, né? Não quer dizer que realmente tenha sido feita uma pesquisa a respeito do valor daquele item, daquele LP, daquele CD, daquela fita cassete. Na verdade, às vezes, simplesmente o vendedor coloca o que ele acha que está dentro do que ele espera quanto ao valor daquele item. Ah, mas é um item raro de achar, é um item difícil e tal. Mesmo assim, sair colocando preço, né, de forma aleatória não justifica nada. Tem gente que coloca preços de R$ 1.200 em CDs que estão na internet, que eu já vi, LPs às vezes até mais caros do que isso, né, mas isso não justifica nada, né? A pessoa coloca o valor que ela bem acha que ela acha, né, que vai conseguir alguma coisa, e infelizmente tem alguns colecionadores que alimentam, né, essa precificação errônea e acabam comprando mesmo estando caro. É claro que cada um faz o que bem entende do seu dinheiro. Não estou aqui ditando regras para ninguém. Mas, por exemplo, ficar sempre alimentando esse mercado de preços cada vez mais inflados é complicado, né? Porque isso aí também acaba prejudicando, né, as vendas que seriam feitas para outros colecionadores que não estariam dispostos a pagar tanto assim, mas de certa forma pagariam, né, por um valor mais modesto, né, por aquele item. Então, nem sempre porque está caro é que realmente aquilo ali vai valer o que está sendo anunciado. Então, agora a quinta mentira: coleção boa é coleção grande. Isso aqui é uma das maiores mentiras do colecionismo que eu já vi. Gente, a coleção ela é um reflexo do próprio colecionador. É claro que esse termo coleção, infelizmente, hoje ficou um tanto que gourmetizado, né? Mas eu estou falando da coleção como hobby. A coleção ela é um reflexo do seu colecionador. Se o colecionador é mais minimalista, gosta apenas de itens específicos, né, para sua coleção, de boa, né, não tem problema quanto a isso. Agora tem gente que às vezes quer achar que quantidade é qualidade, e não é. Eu até já falei sobre isso no vídeo onde eu comento sobre os limites do bom senso no colecionismo. A pessoa às vezes tem muita coisa e não dá conta nem só de ouvir e nem muito menos de fazer a manutenção daqueles itens. Tem gente que às vezes não tem nem onde guardar, né? Tanto CD, tanto LP. Então ter muita coisa não significa que a coleção especificamente seja boa. É claro que tem uma variedade, né, de álbuns, né, com vários estilos, vários cantores, várias bandas. É claro que isso é bom, mas quando se extrapola, né, para o exagero, eu não vejo isso como algo saudável. Mas como eu falei, né, cada um sabe o que faz com o seu dinheiro, né, cada um tem colecionador que gosta de comprar bastante e tem dinheiro para comprar e compra. Né, e o problema não é esse. Mas de afirmar que quantidade é qualidade, não é. Tem gente que pode ter menos de 50 LPs, por exemplo, e ser satisfeito com isso. Tem gente que pode ter menos de 100 CDs e estar satisfeito com isso. Comprar mídia física uma vez ou outra, e nem sempre. Isso aí é normal, cada um sabe até onde pode ir quanto a essa questão de aquisições e até mesmo de espaço para armazenar, né, os seus itens. Então, pessoal, essa foi a minha perspectiva aí a respeito das 5 mentiras do colecionismo. Eu selecionei essas 5 para comentar aqui. E vocês conhecem alguma outra, né, mentira que é tratada como se fosse uma regra, como se fosse uma verdade absoluta? Comenta aí, bota nos comentários, se você tem também alguma sugestão sobre isso. Muito obrigado por nos acompanhar em mais um vídeo e nos vemos na próxima, se assim Deus nos permitir. Até lá!